Trabalho sobre populismo. Nota prévia. Texto gerado por IA. Formatação e pequenas adições manuais. Trabalho realizado no telemóvel. Objetivo principal. Gerar um texto para ser apresentado em cerca de 5-6 minutos em contexto académico. Objetivos secundários. Texto introdutório, referências, enquadramento, abordagem. Texto posterior, discussão. Pontos possíveis de serem abordados para um estudo mais profundo. Para uma compreensão robusta do populismo, especialmente num contexto universitário, é útil ter em mente a amplitude do tópico, mesmo que na apresentação de 5 a 6 minutos tenhamos de ser mais seletivos. Os pontos-chave para um estudo aprofundado incluem: definições e dimensões do populismo. Abordagens, referências. Abordagem ideacional, o populismo como uma ideia fina, que articula a dicotomia povo puro versus elites corruptas. Autores: Sajmud e Jan Werner Müller. Abordagem estratégica ou estilística, o populismo como um modo de governo ou estilo político, focado na mobilização direta e carismática. Autores: Benjamin Moffitt, Cristóbal Rovira Kaltwesser. Abordagem sociológica, o populismo como resposta a clivagens sociais e económicas. Populismo como discurso, a análise da linguagem e da retórica populista. Autor: Ernesto Laclau. Sobre as causas e condições para o surgimento. Crise da representação democrática, desconfiança nas instituições, partidos e políticos tradicionais. Desigualdades socioeconómicas, aumento das disparidades de riqueza, precarização do trabalho, globalização e a fratura perdedores-ganhadores. Crises identitárias e culturais, questões de imigração, multiculturalismo e redefinição da identidade nacional. Tecnologia e redes sociais, o papel dos novos média na amplificação de mensagens, na polarização e na desinformação. Ataques de incerteza, crises financeiras, pandemias, ameaças de segurança que aumentam a vulnerabilidade. Sobre tipologias e manifestações. Populismo de direita versus de esquerda, semelhanças, dicotomia povo-elite e diferenças, temas, elites visadas, propostas. Populismo e nacionalismo, a intersecção e as tensões. Populismo e liderança carismática, a centralidade do líder. Populismo e democracia, a relação complexa e ambígua. Sobre consequências e impactos. Na democracia e nas instituições, erosão dos checks and balances, ataques à imprensa e ao poder judicial, enfraquecimento da sociedade civil. Na sociedade, polarização, tribalização política, impacto nas minorias. Na economia, políticas protecionistas, nacionalizações, gestão da dívida. Na política externa, unilateralismo, revisionismo, alianças instáveis. Sobre estratégias de resposta e desafios futuros. Como os partidos tradicionais podem recuperar a confiança. O papel da educação, do jornalismo de qualidade e da literacia mediática. Reformas institucionais e o reforço da deliberação democrática. E estrutura da apresentação, 5-6 minutos. Para os 5-6 minutos, a estrutura deve ser cirúrgica, focando-se em provocar a discussão e em dar uma visão geral, mas com substância. Introdução gancho, 30 segundos. Citação impactante ou pergunta retórica. Afirmação da relevância do populismo globalmente. O que é, afinal? 1 minuto. Definição concisa do populismo como estilo político estratégia baseado na dicotomia povo virtuoso versus elites corruptas. ênfase na figura do líder como o único representante do povo. As raízes, por que agora? 2 minutos.
Focar nas principais causas, crise da representação, desigualdades e o papel das redes sociais. Ideia de que o populismo é uma resposta simplista a problemas complexos. Consequências e desafios para a democracia, 2 minutos. Ambiguidade, dar voz a marginalizados vs erosão das instituições democráticas, imprensa, justiça. Polarização social e simplificação do debate público. Conclusão para o debate, 30 segundos. Pergunta aberta e provocadora que convida à reflexão e à argumentação dos colegas. E texto discurso a apresentar, com citações sugeridas. Início da apresentação. Boa tarde a todos. Hoje, o nosso foco é um fenómeno que está a redefinir paisagens políticas por todo o mundo, o populismo. De Orbán a Milei, de Trump a Marine Le Pen, o populismo não é apenas um termo académico. É uma força política viva, atuante e profundamente divisiva. Mas, como se costuma dizer, o que é que o populismo realmente significa? E, mais importante, será que ele é o mal que assombra a nossa democracia, ou talvez, a sua mais pura e, por vezes, dolorosa expressão, um sintoma de profundas fragilidades? Pausa, olhar para a audiência. Para começarmos a desvendar este conceito, é crucial perceber que o populismo, como nos lembra o politólogo Jan Werner Müller, não é uma ideologia plena, mas sim uma ideia fina, thin ideology, que serve de base para outras ideologias. Ele é, acima de tudo, um estilo político ou uma estratégia de comunicação e mobilização. A sua essência reside numa dicotomia fundamental. De um lado, um povo homogéneo, virtuoso e moralmente puro, detentor da verdade e da vontade geral. Do outro, as elites corruptas, parasitas e alheias aos interesses do povo. O líder populista surge então como o único e autêntico representante desta vontade do povo, prometendo quebrar com o status quo e devolver o poder a quem de direito. Mudança de tom mais reflexivo. Mas, então, por que razão o populismo floresce com tanta força hoje em dia? O que o alimenta nas nossas sociedades contemporâneas? Podemos identificar 3 grandes pilares. Primeiro, a crise da representação. Muitos cidadãos sentem-se abandonados, ignorados ou desiludidos pelos partidos tradicionais, que veem como distantes, burocratizados e ineficazes. Esta lacuna de confiança abre um espaço fértil para quem promete falar em nome dos esquecidos, dos homens e mulheres comuns. Segundo, as desigualdades socioeconómicas e o medo do futuro. Numa era de incerteza económica, globalização e mudanças tecnológicas rápidas, o populismo oferece narrativas simples para problemas complexos, identificando bodes expiatórios e prometendo restaurar uma ordem e uma dignidade que se creem perdidas. Como Sasmoud e Cristóbal Rovira Kaltwesser referem, o populismo prospera onde há a percepção de que o sistema falhou. E terceiro, a revolução digital. As redes sociais, em particular, funcionam como um megafone para as mensagens populistas. Elas permitem a comunicação direta do líder com os seus eleitores, contornando a imprensa tradicional e criam bolhas de informação onde a desinformação, a polarização e o ataque a inimigos se propagam a uma velocidade sem precedentes. Mudança de tom mais crítico desafiador. Ora, as consequências deste fenómeno para as nossas democracias são profundas e, muitas vezes, ambíguas. Por um lado, os populistas podem, de facto, dar voz a grupos negligenciados, expondo falhas e desafios que a política tradicional ignorou. Forçam a democracia a olhar para as suas próprias fragilidades e a responder a exigências genuínas de mudança. No entanto, o populismo frequentemente conduz à erosão das instituições democráticas, o ataque à imprensa livre, rotulada como fake news, a deslegitimação do poder judicial, a relativização da oposição e das minorias e o enfraquecimento dos checks and balances. A complexidade dos problemas é trocada por narrativas simplistas e soluções radicais, o que pode comprometer a capacidade de uma sociedade em enfrentar os seus desafios de forma robusta e dialogante. A vontade do povo, nas mãos dos populistas, transforma-se num monólito que silencia a dissidência e impõe uma visão única.
Como Ernesto Laclau argumentou, o populismo constrói uma identidade de povo que pode ser tanto inclusiva como exclusiva. Conclusão. Pergunta para o debate. Assim, chegamos à pergunta central para a nossa discussão de hoje. Face a este panorama, o populismo é um sintoma inevitável de democracias em crise, uma manifestação genuína de uma vontade do povo que se sente ignorada e busca representação? Ou será que é uma patologia, uma ameaça que temos de combater ativamente para preservar os valores e instituições democráticas liberais? E, em qualquer dos casos, como é que, enquanto cidadãos e futuros profissionais, nos posicionamos perante este desafio? Estou ansioso para ouvir as vossas perspectivas e argumentos. Obrigado. IV Debate possível expectável, perguntas e sugestões de resposta. Preparar as respostas não é ter a resposta certa, mas sim ter argumentos e saber como os desenvolver, mantendo o debate vivo e estimulando a argumentação. O populismo é sempre mau? Não pode ser uma força positiva para a democracia, dando voz aos que não a têm? Ponto-chave da pergunta: a ambivalência do populismo, o seu potencial democrático versus autoritário. Como abordar? Reconhecer a validade. Essa é uma excelente questão e toca no cerne do debate. É verdade que o populismo, ao focar-se na vontade do povo e na retórica anti-elites, pode, de facto, forçar a política tradicional a prestar atenção a problemas reais e a grupos que se sentem negligenciados ou sem representação. Pode, em certa medida, ser uma chamada de atenção para as falhas da democracia liberal. Introduzir o mas crítico. No entanto, o perigo reside na forma como o populismo atua e nas suas consequências a longo prazo. Quando um líder populista deslegitima as instituições democráticas, imprensa, tribunais, parlamento, ataca minorias ou promete soluções simplistas para problemas complexos, ele pode minar a própria base da democracia pluralista e do debate racional. Como Jan Werner Müller argumenta, o populismo é fundamentalmente antidemocrático porque afirma que só uma parte do povo representa a totalidade, excluindo os que discordam. Lançar o debate de volta. Então, a questão não é se o populismo pode ser uma força para a mudança, mas se ele consegue fazê-lo sem destruir os pilares da democracia no processo. Onde está a linha entre dar voz a grupos e minar a democracia? O que acham? 2. Quais as diferenças entre populismo de esquerda e de direita? São tão diferentes assim? Ponto-chave da pergunta: a distinção entre as variantes do populismo. Como abordar? Afirmar as diferenças, absolutamente. Embora partilhem a estrutura central de povo versus elites e a retórica direta, as suas agendas e as elites visadas são marcadamente diferentes, e isso leva a abordagens distintas. Explicar o populismo de direita. O populismo de direita tende a focar-se em temas como a segurança nacional, a soberania, a identidade cultural e a imigração. As suas elites visadas são frequentemente as elites cosmopolitas, as minorias, os imigrantes ou inimigos externos. A sua agenda económica pode variar, mas a retórica é de salvar a nação e de proteger a identidade face a ameaças. Explicar o populismo de esquerda. O populismo de esquerda, por outro lado, foca-se mais na desigualdade económica, na justiça social, na crítica ao capitalismo global, às corporações financeiras e às instituições neoliberais. As elites visadas são mais as económicas e financeiras, e a sua retórica é de luta contra a opressão e de redistribuição. Pensemos em exemplos como Podemos em Espanha ou Syriza na Grécia, que usaram a dicotomia povo versus troika ao sistema financeiro. Lançar o debate de volta. Apesar destas diferenças nos alvos e nas temáticas, ambos utilizam a mesma estrutura retórica: o líder carismático, a mobilização direta e a simplificação dos problemas. A questão é, são apenas roupagens ideológicas diferentes para o mesmo fenómeno de estilo político, ou as suas ideologias de base levam a resultados fundamentalmente distintos para a saúde da democracia? É um populismo mais perigoso que o outro? 3. Como é que combatemos ou respondemos ao populismo? É possível contê-lo? Ponto-chave da pergunta: as soluções e os dilemas práticos. Como abordar? Reconhecer a complexidade. Esta é, talvez, a pergunta mais desafiadora e não há uma bala de prata.
A resposta passa por várias frentes e é um esforço contínuo. Foco na reconexão. Primeiro, os partidos e líderes democráticos tradicionais precisam de reconectar-se genuinamente com os cidadãos, oferecendo soluções credíveis para os seus problemas e ouvindo as suas preocupações. O populismo preenche um vazio que as democracias, por vezes, criam. Temos de entender as raízes do desencanto. Educação e informação. Segundo, o fortalecimento da educação cívica e do pensamento crítico é crucial para que os cidadãos possam discernir entre argumentos sólidos e demagogia. O papel do jornalismo de qualidade e independente é vital para combater a desinformação e garantir a pluralidade de informação. Como Timothy Snyder nos lembra, a verdade é fundamental para a democracia. Reforço institucional. Terceiro, é fundamental reforçar as instituições democráticas, poder judicial, parlamento, imprensa, para que resistam aos ataques populistas, garantindo os checks and balances. Dilema e debate. No entanto, há um dilema. Ao atacar o populismo, corremos o risco de alienar ainda mais aqueles que se sentem representados por ele? Devemos dar palco ou ignorar os populistas? Que estratégias vocês acham mais eficazes e quais os riscos de cada uma? E quão difícil é desconstruir uma narrativa populista uma vez que ela se enraizou? 4. O que distingue um político populista de um político simplesmente popular? Ponto-chave da pergunta: a clarificação de conceitos e a linha tênue. Como abordar? Fazer a distinção clara. Essa é uma distinção absolutamente crucial e, muitas vezes, confundida. Um político popular é aquele que tem apoio amplo, que consegue comunicar bem as suas ideias e cujas propostas ressoam com a população. Ele opera, idealmente, dentro das regras do jogo democrático, respeita as instituições, procura consensos e aceita a legitimidade da oposição. A sua popularidade é um reflexo do apoio dos eleitores. Definir o populista. Um político populista, por outro lado, usa a sua popularidade de uma forma específica e que, muitas vezes, é um desafio à democracia liberal. Ele constrói a sua legitimidade na ideia de ser o único intérprete da vontade do povo, deslegitimando as elites e, frequentemente, minando as instituições que o limitam ou as vozes que o contradizem. A sua popularidade é usada para dividir e polarizar nós contra eles e não para unificar em torno de valores democráticos partilhados. Ele não aceita a oposição como legítima, mas como parte da elite corrupta. Concluir com a linha tênue. A linha tênue, mas crucial, é o respeito pelas instituições, pela pluralidade de vozes e pela complexidade dos problemas que distinguem um político popular de um líder populista. 5. Existe algum exemplo de populismo que tenha tido um resultado positivo a longo prazo para a democracia? Ponto-chave da pergunta: procurar exemplos de populismo bom. Como abordar? Sinalizar a dificuldade. Esta é uma pergunta difícil porque, pela sua própria definição, o populismo, ao polarizar e ao deslegitimar, raramente produz resultados positivos para a democracia a longo prazo no sentido de fortalecer a deliberação, as instituições ou a inclusão. Nuances históricas. No entanto, podemos argumentar que, em certos momentos históricos, movimentos que poderiam ser rotulados de populistas por darem voz a um povo marginalizado contra uma elite estabelecida, forçaram mudanças sociais ou políticas necessárias. Pensemos no New Deal no ZEUA que, embora não seja puramente populista, teve elementos de mobilização popular contra elites financeiras e oligarquias e gerou reformas sociais importantes. Mas é fundamental notar que Roosevelt operou sempre dentro do quadro democrático, fortalecendo, em vez de minar, as instituições. A democratização versus destruição. A questão reside sempre em: as mudanças foram obtidas através da mobilização democrática e do respeito pelas regras do jogo, ou pela subversão das instituições e a polarização extrema? O populismo bom, se é que existe, seria aquele que democratiza a política, tornando-a mais responsiva, sem destruir a democracia. Mas isso é um oxímoro? É possível ser populista sem ser antidemocrático? O que pensam?